Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Júnior Cintrão, sou nutricionista esportivo e hoje estou aqui para conversar com vocês sobre fisiculturismo ou, se vocês preferirem, o bodybuilding. Vamos entender um pouco mais como funciona esse esporte e entender cada fase da preparação de forma resumida. Se o tema te interessa, você é muito bem-vindo nesse vídeo. O fisiculturismo não é um esporte novo, tá? O fisiculturismo é um esporte bem antigo. Mas, de alguns anos para cá, ganhou grande notoriedade, cresceu muito, né? Se tornou muito popular e ganhou muitos adeptos, né? Muitos praticantes e muitos curiosos aí que se interessam pelo esporte. E também não é à toa, né? É um esporte realmente muito mágico, que tem muitas coisas legais nele aí que realmente intrigam a gente. Bom, se fosse para mim colocar dois critérios, né? Se existem realmente critérios aí para que você possa ingressar no fisiculturismo, eu colocaria que os dois principais critérios são gostar de treinar, né? Você tem que gostar de treinar, eu acho que isso é meio que uma regra mesmo. Gostar da academia, gostar dessa questão de você fazer a musculação, ter o amor ali pela musculação. E o segundo critério ali que eu considero bem importante é a nutrição, é se alimentar bem, né? Para algumas pessoas isso já é bem natural, a pessoa já tem uma facilidade maior, né, em se alimentar, em conhecer os alimentos e saber os efeitos que eles causam, né, no nosso corpo, mas para algumas pessoas tem um pouco mais de dificuldade, mas isso acaba vindo com o tempo, né? Conforme você vai treinando, vai se inteirando mais ali sobre a rotina de musculação, a rotina do esporte, você acaba automaticamente também interagindo um pouco mais com a alimentação. Mas esses são os dois principais fatores para que você possa se tornar um futuro fisiculturista. Gostar de treinar, obviamente, e claro, entender o mínimo possível ali, né, de alimentação, de nutrição. Como que se inicia uma preparação, né? Basicamente da seguinte forma, vamos supor aí que você pega um atleta amador, uma pessoa que tem esse desejo, né, de se tornar um atleta. A primeira coisa que essa pessoa vai ter que ser submetida é uma avaliação, para que você possa entender, né, qual é o biotipo dessa pessoa, se ela é um ectomorfo, se ela é um mesomorfo, se ela é um endomorfo, né? E para você entender também melhor a linha de shape que ele tem, em qual categoria que ele vai se enquadrar melhor, tá? Porque isso é importante. Quando nós pensamos em biotipo, né, você pensa no, por exemplo, num endomorfo, tá? Que é um biotipo mais propenso a ganho de gordura, tá? Não existe ninguém que seja única e exclusivamente um biotipo só. Normalmente nós temos um biotipo principal com características mais marcantes, tá? Mas nós também temos resquícios de outros biotipos. Por exemplo, você pode ser sim um mesomorfo, né, com uma ótima qualidade, que teoricamente seria a melhor genética que tem, mas com alguns requisitos ali de ectomorfo ou até mesmo de endomorfo, tá? Obviamente nós vamos levar em consideração as características mais predominantes, tá? Achou aí o biotipo do seu futuro atleta, entendeu qual é o biotipo que ele tem, agora nós vamos tentar encaixar ele na categoria mais adequada, né, de acordo com a linha de shape que ele tem. Uma coisa que acontece muito no consultório, né, em processo de preparação, muitas vezes o paciente chega ali e fala assim, olha, eu tenho o desejo de competir no bodybuilder sênior, né, sei lá, até 80 quilos. Mas quando você olha ali o shape ali do paciente, você olha a linha de shape ali, de corpo que ele tem, você consegue entender que às vezes aquela categoria não vai cair bem para ele, não vai conseguir chegar tão rápido naquela categoria. O shape dele está sinalizando mais ali de repente para o Men's Physique, a linha dele é mais para o Men's Physique, né? Isso é muito importante. Acontece muito das vezes a pessoa querer participar de uma categoria, mas o corpo dela ser característico, ter uma linha específica de uma outra categoria. Isso é muito comum. Acontece muito com as meninas, por exemplo, que têm o desejo de competir na categoria Wellness, né? Mas a linha do shape ali, o biotipo dela é mais encaixado de repente para um body fitness, para um biquíni, né? E isso ajuda muito na preparação, quando você enquadra de forma correta o atleta na categoria. Mas isso não quer dizer que você não possa competir na categoria que você gosta, tá? Vai exigir um pouco mais de tempo, um pouco mais de ajuste, né? Algumas manobras ali dietéticas para que você consiga alcançar aquele shape, tá? Então não existe nada que impeça isso, mas sempre é recomendado nadar a favor da maré, né? Seguir ali o que o seu shape está mostrando. Então eu acho que essa é a primeira parte, isso é o que dá início realmente na preparação. A seguir agora a gente vai discutir um pouquinho mais sobre o que vem depois disso. Achou o biotipo do seu atleta, achou a categoria que ele vai participar, é hora de você fazer uma análise um pouquinho mais profunda, tá? O início realmente da preparação, que é a parte dos exames bioquímicos. Normalmente o atleta iniciante ou o paciente que tem o interesse de participar
de campeonatos, ele sempre tem que ter exames em dia para você poder entender melhor como funciona o metabolismo dele, né? Esses exames vão ter que ser repetidos com uma certa frequência para que você possa analisar de forma bioquímica, né, a eficiência da preparação, como que o corpo dele está se comportando, como que os hormônios dele estão se comportando frente a todos aqueles estímulos que vão ser dados a ele, tá? Mais uma vez, quero falar em relação à preparação não linear. Não existe um protocolo universal de preparação. É fato que a finalização vai ser sempre a finalização, mas não necessariamente um paciente vai começar no booking, depois passar para o cutting, tá? Muitas vezes ele já começa no cutting, e o que vai determinar isso justamente é a sua avaliação física e bioquímica, para você entender em qual etapa esse paciente está, para que você comece a preparação da melhor forma possível, tá? Mas vamos imaginar o seguinte cenário, que é um paciente que está começando do zero, que ele vai estar fazendo inicialmente o booking. O que é o booking? Vamos entender um pouco mais sobre essa estratégia. O booking nada mais é do que a primeira etapa, teoricamente, de uma preparação. Quando você pega um atleta do zero, você vai fazer o booking para ele conseguir buscar mais volume. É a etapa da preparação que nós buscamos o volume denso, tá? Onde o paciente vai ganhar peso. Ou seja, não é uma desculpa para você comer besteira, tá? Tem uma justificativa muitas vezes ali porque a gente dá uma sujadinha na dieta, tudo, mas isso não é uma regra. Na verdade, em preparação de atletas não existe regra, existe contexto individualizado, tá? Mas o booking, por regra geral, tá, é o processo de ganho de peso, onde nós vamos trabalhar com superávit calórico. E quanto que é esse superávit calórico? É de 300 calorias? O que é um superávit, na verdade, né? Superávit é o aumento de calorias, é a adição de mais calorias na dieta com o intuito de ganhar peso, tá? E quantas calorias eu vou comer a mais na minha dieta? 300, 400, 500, 1000 calorias? Vai depender muito de todos esses fatores, né, que eu já havia falado, do biotipo, da composição corporal e basicamente também do campeonato que está sendo colocado em jogo. Então assim, você vai determinar o tempo de campeonato. Se é uma preparação de 6 meses, vai ter um tempo X de booking, isso vai determinar como vai ser feito, a quantidade calórica que vai ser abordada e a quantidade de calorias adicionais que vão ser colocadas de acordo com a resposta do corpo, tá? Mas basicamente a gente coloca um bichinho na dieta vez ou outra, lembrando que isso não é uma regra, justamente porque tem pacientes que estão no processo de booking e esse booking é muito calórico e ele não consegue bater todas essas calorias simplesmente com alimentos limpos, com comidas limpas, que nós temos comidas de verdade, comidas do dia a dia, tá? Então nós temos que colocar alguns lixos no meio da dieta, às vezes um lanche, às vezes uma pizza, para que haja uma complementação calórica. Mas isso é uma estratégia e isso não é uma regra, não vale para todos. Existem casos e casos, tá? Então basicamente o booking é o processo que nós buscamos o volume maior através de um superávit calórico. E é claro que um superávit calórico provavelmente vai trazer também um ganho de gordura, desde que ocorra também de forma sinérgica um ganho de músculo, de massa magra. Se for só um ganho de gordura, você não está num booking, você está simplesmente engordando. Mas, teoricamente, vamos imaginar que o booking ocorreu tudo bem, o paciente conseguiu aumentar o peso que ele precisava, nós vamos passar para a próxima etapa, que seria o cutting. Vamos entender um pouco mais sobre o que é o cutting. E agora, hein? Falou de cutting, falou de passar fome. Será que isso é verdade? Mais ou menos, mais ou menos. Tem ali um fundo de verdade, sim. Assim como o booking, algumas vezes você acaba comendo um pouco de besteira, tá? Mas o cutting é o processo ali onde você realmente vai começar a desenhar ali o shape do seu atleta, onde você vai começar a realmente ver ali o trabalho acontecendo. Tá? Por que o cutting ele é tão legal? Porque é o momento que você vai conseguir extrair, né, tirar aquela água, aquela gordura toda que foi ganhada no booking, ali no off, né, e você começa a realmente ver o shape, começa a ver as linhas bem encaixadas, os contornos musculares, e nessa hora, não só nessa hora, né, em toda a preparação, existe, se não existe, teoricamente teria que existir, né, uma comunicação intensa entre o nutricionista com o treinador, porque nesse momento você vai ter que entender se o atleta está conseguindo ter uma condição de treino razoável, se a dieta, além de estar proporcionando os fatores estéticos exigidos, também está proporcionando performance, tá? Então você precisa sim ter uma conversa ali com o treinador para entender como que está funcionando o treino, como que você pode ajustar a sua dieta e o mesmo também o treinador ajustar o treino dele de acordo com a dieta. Então essa conversa
é muito importante. E isso dá a característica da individualidade da preparação, tá? Mas por vias gerais aí, o cutting é o processo onde nós vamos ter uma redução calórica e uma redução também dos macronutrientes, tá? Não havia falado no booking ali, mas nós temos que movimentar de forma ali, orquestrar, né, a distribuição de macronutrientes. Então muitas vezes ali no booking você vai ter um aporte maior de carboidratos, ora um aporte maior de gordura. Já no cutting, um aporte menor de carboidratos, um aporte menor de gordura, tá? Isso pode sim variar muito, podem ter outras estratégias envolvidas, como por exemplo o jejum intermitente, é uma dieta low carb mais consistente, ali, mais pancada. Pode ter ali também uma dieta mais metabólica. Tudo isso vai depender da aceitação do paciente, né? Como que o corpo dele vai estar respondendo frente a estes estímulos. Mas, por regras gerais, o cutting é o momento onde você começa a desenhar o shape do seu paciente. E nessa fase é muito importante também você monitorar os exames bioquímicos. Lembrando que a maioria dos atletas vão estar sendo assistidos, né, de forma usando recursos ergogênicos, por isso você tem que ter um controle maior, tanto da qualidade hormonal, tanto das respostas metabólicas, das questões, por exemplo, de insulina, minerais, né, que possivelmente venham a faltar numa preparação. Então, mais uma vez, os exames bioquímicos vão ter que estar presentes dentro da análise, tá? Então o cutting é uma fase mais legal, onde você realmente começa a ver ali o shape acontecer, né? E vai ter uma restrição maior de carboidratos, tá? Qual é a regra? Tem que diminuir de uma vez? O cara tá comendo 3.500, 5.000 calorias, eu vou derrubar para 1.000 calorias? Não. Você vai reduzindo gradativamente, vai vendo como o corpo vai respondendo. O que vai ditar isso? O tempo que você vai ter até o campeonato. Teoricamente deu tudo certo, o cutting aconteceu, ficou um shape, ó, fantástico. Chegamos na parte que eu considero a mais tensa, a mais difícil, que eu acho que ali você realmente separa garotos de homens ali, que um erro ali pode colocar em risco toda a preparação, e essa estratégia é o pré-contest ou dia D. Vamos entender um pouco mais sobre isso. O booking deu certo, o paciente ganhou peso, ficou cheio, ficou denso do jeito que nós esperávamos. O cutting foi melhor ainda, funcionou super bem, o shape veio bem encaixado, veio bem cortado. Chegamos aí na semana final para nós realizarmos a preparação, né? A finalização, na verdade, da preparação. É a hora que você vai ter que orquestrar de forma muito minuciosa a ingestão dos macros, quanto você vai reduzir de carboidrato, quanto você vai manter de proteína, né? Quanto que você vai colocar de água e vai tirar de água. Essa estratégia, olha, é o bicho, cara, é realmente complicado. Chega um momento, já aconteceu comigo em uma preparação de ter ocorrido tudo super bem, e quando chegou na última semana, por um erro ali de ingestão de água ali, uma estratégia que eu resolvi fazer ali, acabei com a preparação. Foi um fiasco. A gente foi pro campeonato assim, mas fomos meio tristes, porque sabia o que tinha acontecido. E isso é bem comum acontecer, a gente fala que é a fase mais tensa, porque os ajustes finais realmente é uma fase muito interessante, tá? É comum acontecer isso, tá? É tentativa e erro, não existe ali uma pessoa que acerta todas as vezes, por mais que você acerte, às vezes você erra, então é muito comum. Nessa fase, é a fase que você vai cuidar ali dos minerais, tá? Muito importante isso. A fase que você vai diminuir o sódio ou aumentar o sódio. Quanto que você vai aumentar de água ou diminuir de água? Será que vai tirar água? Será que não vai tirar toda a água? Será que vai deixar só um pouco? Essas estratégias é o que vai conferir a beleza do dia do campeonato, que vai conferir aquele shape bem encaixado lá no palco, tá? Por isso que um erro, às vezes, de desidratação pode fazer o cara ficar flat, liso, reto, perder a densidade muscular e subir murcho lá no palco, tá? Já aconteceu isso comigo, mas também já aconteceu o contrário. E às vezes você fala, pô, não vai dar certo, cara, isso aqui não vai rolar legal, isso aqui não vai funcionar. Mas aí você acerta ali no carb-up, que é aquela fase onde você vai aumentar a ingestão de carboidrato para subir ali no palco, o shape enche bem, fica bem encaixado e o resultado vem, tá? Então a preparação sempre vai ser uma surpresa, sempre vai ser uma surpresa. Cada fase tem as suas peculiaridades, tem a sua dificuldade, né? E cada atleta responde de uma forma, tá? Isso é um pouco do que é a preparação de um atleta de fisiculturismo. Obviamente, muito por cima, existem várias outras coisas, né? A qualidade dos alimentos, o índice glicêmico dos carboidratos e por aí vai, mas essa é uma forma
resumida do que é a preparação de um atleta, tá? E os critérios aí mínimos que nós precisamos entender para organizar isso, certo? O que eu acho bem legal aí do fisiculturismo foi a proximidade que ele trouxe, né, entre as profissões, né? Por exemplo, ora você vai estar ali conversando com um treinador sobre a periodização de treino, isso vai obrigar você a estudar a periodização, a entender a melhor metodologia de treino para que você possa, juntamente com o treinador, melhorar a preparação do seu atleta. A hora você vai estar conversando com o médico, tentando entender a percepção hormonal, o que vai ser colocado, o que vai ser tirado. Isso vai obrigar você a estudar um pouco mais os hormônios e entender essa farmacocinética, essa farmacodinâmica, para que você possa também, de forma conjunta, melhorar, né, a preparação, né? E sem tirar também que o fisiculturismo traz para nós profissionais da área da saúde um conhecimento mais profundo do metabolismo, das técnicas dietéticas aplicadas, né? Eu basicamente melhorei bastante o atendimento na parte de nutrição em geral, né? Na melhora da qualidade de vida dos meus pacientes, daquele paciente que simplesmente está buscando ali um lifestyle melhor, ter um estilo de vida mais equilibrado, para aquela pessoa que está buscando um emagrecimento, para aquela pessoa que está buscando uma hipertrofia, que frequenta a academia porque gosta, um entusiasta, né? E também para a parte de nutrição clínica, né? Onde nós vamos estudar ali de forma bem a fundo as doenças, né? As deficiências nutricionais e como que a nutrição pode interagir de forma positiva para curar e prevenir diversas doenças. Então isso eu acho bem legal, tudo isso o fisiculturismo trouxe para todos nós profissionais da área da saúde, ou seja, intensificou mais na nossa profissão. Bom, se você gostou do vídeo, fique atento aqui no canal Proteína Pura, que vai rolar muito mais vídeos como esse para vocês. Um abraço a todos.